ele, ele aumenta o nível de complexidade do relacionamento de uma maneira exponencial, né? Porque quando um filho chega, né, seja um filho biológico, um filho por adoção, ele vai fazer com que todos os papéis nessa família mudem, né? Então, aquela dupla que antes era marido e mulher vira pai e mãe, automaticamente os pais viram avós, os pais do casal viram avós, os irmãos do casal vão ser tios. Essa criança inaugura todos os outros papéis. Se esse casal, antes de ter filho, construiu efetivamente uma relação com intimidade, depois a gente pode aprofundar mais esse conceito, né? E construiu bem essa lealdade conjugal, que é o que tu falou, é o conselho que você deu para os noivos, né, no serviço de chofer. Não Sim. esqueçam que vocês são marido e mulher. Então, quando essa lealdade saiu das famílias de origem e repousou na relação conjugal, essa lealdade é o que vai proteger esse casal de todos os outros atravessadores da relação familiar, inclusive os filhos, porque os filhos vão demandar muito desse casal, e além de demandar muito, vão fazer com que eles tenham que se deparar com uma série de situações que são novas na vida deles, né? Pai, filho, virou neto, virou, né? Então tudo muda, a complexidade triplica. Se esse casal viveu bem a parte da conjugalidade e estabeleceu uma intimidade e uma lealdade, a crise da parentalidade não vai ser tão devastadora. Agora, se esse casal teve filhos precocemente e não amadureceu aspectos conjugais antes da transição mais difícil, isso vai gerar uma crise mais difícil de superar. Então, quando a gente fala que a crise na parentalidade, né, nessa transição, ela é tão crítica, ela vai ser mais crítica se o casal foi precipitado, precoce, e principalmente se foram cônjuges que não se conheciam individualmente. Pessoas com baixo nível de autoconhecimento, que não falavam, né? Eu falei antes das vulnerabilidades individuais. Então, homens e mulheres que não sabem seus pontos frágeis, né? Não reconhecem a si mesmos, não trouxeram para a consciência coisas que não foram resolvidas de outras fases da vida. Então, você percebe que a gente pode, se a gente fosse, João Emílio, fazer uma pirâmide aqui, a gente sai de uma coisa mais rasa, né? Que é infidelidade como sintoma de problema conjugal, de crise, de uma relação desgastada, de enfim, de questões de gênero, questões de poder, mas a gente vai baixando e a gente vai aprofundando o tema, e em algum momento você vai chegar nesses fatores. Vulnerabilidade individual, problema na dupla de intimidade e até mesmo, pasme aqui o que eu vou dizer, uma questão de valores. Hum. Porque tem pessoas que valoram mais e tem pessoas que valoram menos a fidelidade. Aí tu vai dizer, tá, mas valores não são questionáveis, né? Mas sim, existem pessoas que valorizam mais a profissão, o estudo, a vida familiar, né, a honestidade financeira. Outras pessoas valoram mais a honestidade amorosa, a honestidade conjugal. Então, ela é atravessada em algum momento por fatores culturais, por modelos aprendidos com as famílias de origem. É um fenômeno transgeracional, né? Se você vem de uma família em que a fidelidade ela sempre foi protocolo, mas nunca prática, a tendência é você repetir esse modelo. Se você vive numa sociedade em que a gente escuta, e nós homens aqui sabemos, né, que nós somos educados e socializados para sermos fortes, potentes, viris, másculos, decisivos, resolutivos. Sim, Onde é isso que está está falando do universo masculino, porque o existe, universo masculino? é, porque E aí, existe o universo feminino. exato, mas aí se você pega esse ponto aqui, onde é que a fidelidade é um valor Ah, sim, tu está falando nessa questão de valores. de valores?
E aí vamos para a mulher, né? Porque lembra da estatística: homem trai mais sexualmente, a mulher trai mais emocionalmente. Para que a mulher é educada e socializada? Para cuidar, proteger, amar, acarinhar. Então, aqui a gente pega a tendência de uma educação, a consequência de como essas pessoas foram educadas. Tá, mas me surgem várias perguntas, mas eu vou fazendo, embora, tomara que eu não me esqueça delas, a idade mesmo, depois de 60 mais, tomara que eu não me faça esquecer. Mas com essa questão toda das mulheres, não vou dizer, me perdoem as mulheres, mas foram vocês que pediram isso, esse empoderamento, essa questão de igualdade. Tu acha que continua porque isso me parece uma tradição quase inerente ao ser humano, essa questão da mulher cuidar e procriar e tal. Tu acha que isso ainda, estes valores ainda vigoram hoje em dia? Sem dúvida, ainda existe aí esses atravessamentos sociais e culturais que eles são eles estão muito imbricados ainda, né, dentro da subjetividade das pessoas. Então, claro que hoje existe um conceito, lá o do Bauman, né, das relações líquidas, da efemeridade das relações, mas existem autores que falam, né, que essa igualdade ela tem um preço, né? O preço a gente não fala em igualdade, a gente fala em equidade, né? Que existem diferenças, mas esse empoderamento da mulher está fazendo com que ela consiga reclamar mais aquilo que não está bom, né? Então, por que que hoje essa equiparação na traição ela não é mais estatisticamente é, é, ela não é uma diferença estatística significativa, né? Há 10 anos atrás era, hoje não é mais. Isso já é resultado dessa igualdade em termos de reclamar direitos, reclamar necessidades, né? Eu vejo isso com bons olhos. Acho que a gente ruma aí por uma sociedade mais equânime. Estamos distantes disso ainda, viu, Jamil? Mas eu acho que a Sim. tendência é essa. Mas aí pegando então, deixa eu tentar fazer uma síntese do que disser. Poderia dizer que a traição ela é uma consequência, é um efeito? A gente pode Ela é uma generalizar consequência. assim? É? É uma consequência principalmente desses três fatores que eu te citei, né? Que são muito complexos, assim, né? A gente sabe que, de uma maneira mais simplista, responder, infidelidade ela é multifatorial. Sim. Multifatorial. Eu atendo individualmente e atendo casais e já me deparei com situações que nem a literatura científica tinha me apresentado ainda, né? Então, então ela é multicausal, Gerou mas um artigo, gerou um artigo. geraria artigo, né? Nunca escrevi sobre essas, porque daí seriam estudos de caso, né? Mas, em geral, ela é consequência, né? Ela é sintoma. A gente pegar essa palavra aqui para nunca mais esquecer que não existe infidelidade como remédio, como estratégia saudável. Isso eu sei que é uma afirmação contundente, mas ela é sintoma sempre. Ela é sintoma principalmente do quê? Vulnerabilidades individuais, questões mal resolvidas do próprio indivíduo, sejam homens ou mulheres. Ela é uma consequência de uma dupla que não se alinhou suficientemente em termos de flexibilidade, comunicação, intimidade, e ela é consequência também de um sistema de valores, de normas culturais. E aí vem a questão, tá? Se a gente pegar só essa última variável, né, que a infidelidade é consequência de normas culturais, de valores, então justifica eu ser desonesto, eu trair, eu mentir, eu guardar segredo? Não justifica. O que você tem que fazer? Buscar uma pessoa
que tenha esse mesmo sistema de valores que você. Porque se para ti ou para determinada pessoa a fidelidade não é o valor em primeira instância, ela não é uma prioridade, porque, sei lá, por uma questão de personalidade, porque o sujeito tem uma tendência à não monogamia, né? Ele tem uma tendência a uma permissividade sociossexual. Ele não é a coisa mais importante para ele ser exclusivo de alguém. Então ele tem que se relacionar com alguém com o mesmo sistema de valores que ele. Então, o problema não é o sistema de valores dele, porque isso é pessoal, cada um é na sua. Só que no momento que uma pessoa que tem um sistema de valores monogâmica se relaciona com alguém que não prioriza tanto a monogamia, vai dar problema. Uma dessas pessoas vai estar infeliz. Sim. Ou aquela que se submete à monogamia, ou a monogâmica que se submete a uma conjugalidade em que não há exclusividade. E tu falasse, obviamente, que isso é estatístico ou, enfim, baseado em estudos ou evidências ou ah, que o homem é mais, vamos supor assim, é mais sexual, mais carnal, vamos dizer assim, e a mulher é mais emotiva. Isso, há mais envolvimento, né? É quase como se a gente fosse traduzir isso em o homem ele tende ao ato sexual e a mulher ao envolvimento afetivo, envolvimento emocional. Mas o inverso também existe, né? Claro, isso aqui aí é a parte da estatística que salva as ciências humanas é que para toda regra tem a exceção, né? Então, Sim. os outliers lá, né, que é a pontinha da curva do desvio padrão, vai dizer que, bom, sim, vai haver, sempre vão haver exceções, né? Obviamente que isso não significa que um homem não pode trair com um envolvimento emocional e que uma mulher não pode estar só a fim de transar e nunca mais ver o cara, nem saber o nome. Não é uma. Então, existe a regra, mas a exceção sempre está aí para a gente trabalhar com ela, né? Tá. Mas então a gente podia afirmar que a traição ela começa muito antes do ato em si. Bom, vamos problematizar isso aí, né? Eu acho que existe os dois casos, né? Existe uma Por isso, infidelidade desculpa te que interromper, mas é ela... isso que eu ia te dizer. Existe o traidor ah, diante de uma oportunidade. E aí Isso, é a o quê? traição do Caráter, oportunismo, né? Aham. isso é caráter. É, é muito difícil falar em caráter, né? Porque falar em caráter leva a gente para um lugar muito complicado para nós terapeutas, que é do julgamento, né? Então, assim, existe Valores, casos, valores, assim, valores. Então, existe o caso, assim, de pessoas com uma tendência mais sociopata. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque na sociopatia existe um prazer em ver o outro sofrer. Aí tem um desvio, né, psicopatológico mais grave, que aí a gente pode pensar em questões de caráter mesmo. Nos sim, demais casos, de novo, sistema de valores, problemas da dupla, mas principalmente vulnerabilidade individual. Porque eu posso ter uma situação na. E aí vem um dado ruim aqui, ruim, é um dado, né? Os sim. principais locais onde ocorre infidelidade são os ambientes de trabalho. E por quê? É meio óbvio, né? A pessoa passa a maior parte do tempo no trabalho, 8 horas, 10 horas, 12 horas. O home office hoje está salvando um pouco, né? Mas o principal momento para traição é esse tempo em que as pessoas estão nos seus ambientes de trabalho. Então, o trabalho é o local propício, ele faz a ocasião, né? Tem até um ditado que não tem nada a ver com isso aqui, mas que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, não é bem assim. Porque eu posso ter uma A ocasião ocasião. faz o traidor. Isso aí, ocasião faz o traidor. Porque o que é que acontece, né? Eu posso ter uma situação na minha frente, ela pode ser uma ocasião favorável para uma traição, mas
Se naquele momento o meu sininho de alerta aqui não passar pelo meu sistema de valores, em que não, fidelidade para mim é um valor absoluto, eu não vou incorrer nesse valor em nenhum aspecto, e ele também não chocar com uma vulnerabilidade minha, do tipo, eu tô com uma baixa autoestima, que legal ser desejado, que legal experimentar algo novo e ver se eu ainda estou na ativa. Então, vai passar sempre por uma vulnerabilidade e pelo sistema de valores. Vai passar. Senão, vai ficar apenas em algo que um dos principais autores diz, né, que é o Pittman, é o nome dele, né? É um dos principais autores sobre esse tema, Frank Pittman. Ele vai dizer que o desejo, o flerte, né? A fantasia, ou mesmo até um flerte ocasional, tudo isso ok, faz parte do ser humano. E pode até ser uma pitadinha para a relação, uma pitada, um prove, né, do relacionamento. Mas é isso. Se passar disso, eu já estou incorrendo num erro, né? Porque a infidelidade, como tu mesmo falasse na introdução do episódio, João Emílio, ela é basicamente, assim, em termos técnicos, a ruptura de um acordo. Então, eu Sim. fiz um acordo e eu não segui esse acordo. Eu rompi com um acordo verbal, né? Com um contrato, né? E aí o problema não é a infidelidade em si. O problema é sempre o que é a consequência dela. Quebra de confiança, mentira, segredo, desonestidade. E aí a gente volta chegando de novo à mesma conclusão que infidelidade é consequência, é efeito, não Uhum. causa, né? Sem dúvida. Tirando o traidor de oportunista, o traidor de plantão, né? Isso Mas aí. tu falasse uma coisa e aí eu queria te perguntar. Segundo os autores, flertar, flerte, já é traição Essa é uma resposta bem ou não? interessante. Tem uma autora que ela aborda muito esse tema, né? E ela é uma antropóloga, ou socióloga, é a Miriam Goldenberg, se eu não me engano. E ela diz assim, né? Se uma pessoa perguntar para ti, Jamílio, tal coisa que eu fiz para minha esposa, ou tal coisa que eu fiz para o meu esposo, é traição, na tua opinião? Ela diz que a gente sempre tem que responder assim: seria melhor tu perguntar para ele. O que que isso quer dizer, né? Brincadeiras à parte. Que na verdade depende do teu acordo. Se no teu acordo conjugal com a tua parceira vocês têm intimidade suficiente para falar sobre isso, provavelmente vocês vão ter abordado. Pode flertar, pode dar like em alguém que eu Pode achei gostoso, conversar, pode. pode conversar, pode ter conversas picantes nas redes sociais, pode dar like se eu vejo que alguém é gostoso, faz meu tipo, é gostosa, é isso, é aquilo. Então, a intimidade, que é um conceito que eu acho que é o mais bonito de todos que existem, né? Ela pressupõe espaço para falar sobre essas coisas, sem julgamento. Pressupõe que o casal se sinta seguro para abordar temas delicados. Mas isso pressupõe um passo anterior, que é o Sim. indivíduo que está conhecendo a si mesmo, que está seguro de quem é. Se esse indivíduo ele se sente seguro de quem ele é, ele vai conseguir estabelecer maiores níveis de intimidade emocional para perguntar para a esposa dele, por exemplo, meu bem, eu posso flertar com uma pessoa sem que isso faça com que a gente vá para a cama? Ou Sim. esse flerte ele é problemático